Nas profundezas do sul da Índia, onde a civilização se desfaz em um emaranhado de vinhas e o ar é denso com o perfume de terra úmida e flores noturnas, pulsa o Parque Nacional de Nagarholi. Este não é um mero pedaço de terra demarcado em um mapa. É um organismo vivo, uma consciência ancestral tecida com as raízes de árvores milenares e o sangue de incontáveis gerações de criaturas. É um lugar onde o silêncio tem peso e o som tem cor. E por mais de meio século, um homem aprendeu a ler suas páginas secretas e a ouvir sua respiração profunda, seu sopro da selva. Seu nome era Kael, e sua história era a própria história de Nagarholi. Se você é uma dessas almas, alguém que sente o pulsar da vida selvagem no coração, então você encontrou seu lugar. Bem-vindo ao canal Alma Animal. Antes de mergulharmos nesta história de lealdade transcendental, inscreva-se e ative o sininho, pois a jornada que estamos prestes a começar irá tocar em algo profundo dentro de você. Kael não se tornou um guardião. Ele nasceu um. Sua primeira memória não era do rosto de sua mãe ou do calor de sua casa, mas do sol se fragmentando através das folhas de bambu, criando um caleidoscópio de luz no chão da floresta. Ele se lembrava de ter se escondido, com seus 5 anos de idade, atrás de um tronco caído, enquanto uma tigresa de um laranja incandescente passava a poucos metros, seguida por 3 filhotes desajeitados, e o mundo inteiro prendeu a respiração com ele. Naquele momento, ele não sentiu medo, mas uma profunda e avassaladora sensação de pertencimento. A selva não era um lugar a ser temido ou conquistado. Era o lar. Seu pai, um guarda florestal da velha guarda, viu a reverência nos olhos do filho e entendeu que o legado continuaria. Ele não ensinou a Kael apenas a rastrear um animal ou a identificar o chamado de um pássaro, mas a sentir a floresta como uma extensão de seu próprio corpo. Agora, com 70 anos, Kael era esse, legado personificado. Seus ombros, curvados por décadas de caminhadas sob o sol e a monção, carregavam o peso invisível de promessas feitas a criaturas que não podiam falar. Sua pele, um mapa de rugas e cicatrizes, contava histórias de encontros com javalis selvagens, de noites passadas vigiando ninhos de tartarugas e de incontáveis arranhões de espinhos que guardavam passagens secretas. Aposentado oficialmente, a palavra tinha pouco significado para ele. Sua alma estava ancorada àquela terra. Seu velho jipe, enferrujado e remendado, era seu santuário móvel. Todas as manhãs, ele o guiava pelas trilhas de terra vermelha, não como um inspetor, mas como um devoto em peregrinação. Ele parava para remover um pedaço de plástico deixado por um turista descuidado, para ouvir o zumbido de abelhas que indicava uma colmeia saudável, ou para simplesmente fechar os olhos e sentir a direção do vento que lhe trazia notícias de terras distantes do parque. Os jovens guardas, equipados com GPS, drones e dados de satélite, inicialmente viam Kael com uma mistura de respeito e ceticismo. Um deles era Rohan, um jovem de Mumbai, cuja mente analítica lutava para conciliar a eficiência da tecnologia com o que ele considerava o misticismo de Kael. Kael, os sensores de movimento cobrem todo o setor norte. Não há necessidade de você ir até lá, especialmente com essa umidade, ele dizia, apontando para uma tela de tablet. Kael apenas sorria, um sorriso que enrugava todo o seu rosto. Rohan, meu rapaz, sua máquina pode lhe dizer o que está lá. Ela não pode lhe dizer como está se sentindo. A floresta fala em uma linguagem de silêncio e padrões. A tecnologia é uma ferramenta, mas nunca substitua seus instintos. Eles são a tecnologia mais antiga que possuímos. Priya, por outro lado, entendia. Criada em uma aldeia na periferia do parque, sua avó lhe ensinara sobre as plantas medicinais e as lendas dos espíritos da floresta.
Ela via em Kael a ponte entre seu mundo de folclore e sua paixão pela conservação científica. Ela o seguia, absorvendo sua sabedoria, aprendendo a identificar um ninho de pica-pau pela forma como a casca da árvore estava lascada, ou a prever a chuva pelo comportamento das formigas. Foi Priya quem notou as pequenas coisas. A maneira como Kyle às vezes parava para recuperar o fôlego, a leve hesitação em seus movimentos ao sair do jipe, a forma como ele massageava o peito distraidamente. Sinais de que o corpo do grande guardião, tão robusto quanto um carvalho, começava a sentir o peso de suas estações. A ameaça era uma constante. Não apenas a ameaça da natureza, mas a ganância dos homens. Kyle encontrava seus vestígios, sombrios com frequência. Uma armadilha de arame desativada, coberta de ferrugem, um lembrete de uma morte evitada por pouco. O toco de uma árvore de sândalo, cortada na calada da noite, seu perfume precioso roubado. E o mais doloroso de tudo, o silêncio em uma parte da floresta que antes era vibrante com a vida. Um vazio que gritava a presença de caçadores. Cada descoberta era uma ferida em seu próprio espírito, reforçando a urgência de sua vigília. Ele sabia que era uma batalha interminável, uma maré que nunca deixaria de subir. Mas enquanto ele pudesse respirar o ar de Nagarhole, ele estaria lá para construir um dique com sua própria existência. A monção chegou com a fúria de um deus ofendido. O céu, antes de um azul pálido, tornou-se um hematoma de cinza e roxo. A chuva não caía. Ela se lançava sobre a terra em cortinas densas e violentas, transformando as trilhas em rios de lama e o som ambiente em um rugido constante. Kael, teimosamente em patrulha, sentia a tempestade em seus ossos. O jipe lutava contra a correnteza que se formava na estrada e cada raio que rasgava o céu iluminava uma paisagem transformada, alienígena e selvagem. Era em dias como este que os caçadores aproveitavam a cobertura do barulho e da confusão para verificar suas armadilhas. E era em dias como este que a determinação de Kael se tornava aço. Foi então que ele ouviu, não com os ouvidos, mas com aquela parte dele que estava sintonizada com a dissonância da floresta. Sob o trovão e o tamborilar da chuva no teto, de metal, havia uma nota errada, um som agudo, fino como uma agulha, um choro de agonia pura e concentrada. Ele parou o jipe, desligou o motor e se concentrou. Lá estava de novo, quase engolido pela tempestade. Era o som de uma vida pequena em um mundo de dor imensa. Deixando a segurança do veículo, Kael mergulhou na parede de água e vegetação. A chuva encharcou-o instantaneamente, mas ele mal notou. Ele se movia com uma certeza guiada pelo som, afastando folhas gigantes e escorregando na lama, até que a origem do choro o levou a uma pequena clareira. E lá estava. Uma mancha de escuridão contra o verde vibrante. Um filhote de pantera negra, tão pequeno que mal parecia real. Sua pata traseira estava presa em um laço de arame farpado que se enterrava cruelmente em sua carne a cada vez que ele se debatia. O filhote estava em um frenesi de terror e dor, rosnando e cuspindo, um demônio em miniatura com olhos de ouro líquido que queimavam de ódio. O cheiro de sangue e medo pairava no ar, mesmo sob a chuva torrencial. Kael sabia que a mãe não deveria estar longe, e aproximar-se era um risco mortal. Mas olhar para aquela criatura e não fazer nada era uma morte para sua alma. Shhh, pequeno. Guerreiro, calma agora. Eu sou a paz. Kael sussurrou, sua voz um murmúrio baixo, quase uma vibração. Ele não se aproximou diretamente, mas circulou lentamente, deixando o filhote se acostumar com sua presença. Ele se sentou na lama a alguns metros de distância, completamente encharcado, e começou a falar. Ele não falava em palavras, mas em tons. Ele contou sobre a chuva, sobre as árvores, sobre a lua que viria mais tarde. Sua voz
era a antítese da dor aguda do metal e da fúria da tempestade. Lentamente, de forma quase imperceptível, o filhote parou de se debater. Seus rosnados se transformaram em um gemido baixo. Ele ainda estava tenso, mas seus olhos nunca deixaram Kael, observando, avaliando. Este era o momento. Kael se moveu para a frente, deslizando sobre os joelhos, mantendo as mãos visíveis e vazias. Eu sei que dói. Eu sei que você está com medo. Deixe-me ajudar, ele murmurou. A pantera enrijeceu quando ele se aproximou, um rosnado profundo, vibrando em seu pequeno peito. Kael parou, esperou um batimento cardíaco, depois outro, e então estendeu a mão, não para o filhote, mas para o laço de arame. Com um alicate de seu cinto, ele trabalhou com uma precisão cirúrgica, ignorando o perigo de um ataque repentino. O metal era duro e o ângulo era difícil. Finalmente, com um estalo, o arame se partiu. O filhote desabou, exausto. A ferida era feia. A pata estava inchada e sangrando profusamente. Kael abriu sua bolsa impermeável e pegou seu kit. Ele limpou a ferida com o cuidado de um pai. O toque de suas mãos ásperas, surpreendentemente gentil. O filhote estremeceu, mas não lutou. Parecia ter entendido. Quando Kael aplicou o pó antisséptico, o animal soltou um gemido agudo e Kael sentiu a dor como se fosse sua. Ele envolveu a pata em um curativo limpo, um pedaço de gaze branca que parecia deslocado naquela selva primordial. Pronto, Sombra, ele sussurrou, usando o nome pela primeira vez. Shaya, agora sua mãe pode cuidar de você. Ele não se demorou. Recuou lentamente e se escondeu atrás de uma cortina de vinhas, tornando-se parte da floresta. Ele esperaria. 1 hora se passou. Depois 2. A tempestade começou a ceder, a chuva se tornando um chuvisco suave. Então ela apareceu, a Mãe Pantera, uma criatura magnífica de poder silencioso. Ela materializou-se das sombras, os músculos movendo-se sob a pelagem molhada. Ela viu seu filhote, correu até ele, cheirando a ferida e o cheiro estranho de homem e remédio. Ela lambeu o filhote freneticamente, depois olhou diretamente para o local onde Kael estava escondido. Seus olhos encontraram os dele por um instante fugaz. Não havia ameaça neles, mas uma inteligência profunda e inescrutável. Então, ela gentilmente pegou Chaya pela nuca e juntos, mãe e filho, desapareceram de volta na escuridão da qual vieram. Kael ficou ali, tremendo de frio e emoção, sentindo que havia participado de algo sagrado, uma transação de confiança e dor que o havia marcado para sempre. Os anos que se seguiram à tempestade teceram novas histórias na tapeçaria de Nagarhole. Kael envelheceu visivelmente. A mola em seu passo desapareceu, substituída por uma caminhada mais deliberada, mais pensada. Suas mãos, que antes eram firmes como raízes, agora tinham um leve tremor, um segredo que ele tentava esconder de Priya e Rohan. Ele passava mais tempo sentado no alpendre de sua pequena casa, observando a linha das árvores, seus pensamentos vagando por décadas de memórias. Ele conversava com Priya sobre o futuro, sobre a delicada dança entre as novas tecnologias e a sabedoria ancestral. Eles trazem drones com câmeras térmicas agora. Ele disse a ela uma vez, com um toque de melancolia. Eles podem contar cada cervo na planície, mas um drone pode sentir a tensão no ar antes de uma seca? Ele pode saber, pelo sabor da água, que os minerais estão errados? Não se esqueça de sentir, Priya. Os dados são ossos, o sentimento é a alma. Enquanto Kael sentia seu próprio crepúsculo se aproximar, a lenda de Shaya crescia em sua aurora. A Pantera Negra tornou-se o fantasma residente de Nagarhole, um mito sussurrado em volta das fogueiras.
Os aldeões contavam histórias de uma sombra que caçava os cães que se aventuravam longe demais. Os caçadores falavam de uma besta demoníaca que desarmava suas armadilhas com uma inteligência sobrenatural. Os turistas sortudos voltavam com histórias de um vislumbre fugaz de escuridão fluida, uma aparição que os deixava questionando a própria realidade. Kael sabia a verdade. Ele ocasionalmente a via, uma silhueta distante em um galho alto ao entardecer, ou um par de olhos de âmbar observando-o de longe enquanto ele consertava uma cerca. Nunca houve aproximação, apenas um reconhecimento silencioso através do espaço, a confirmação de uma dívida que o tempo não havia erodido. Então veio a estação do calor sufocante. Não era o calor seco habitual, mas uma cúpula de umidade opressiva que se instalou sobre a floresta, silenciando os pássaros e fazendo até as cobras procurarem o frescor do subsolo. A terra rachou e as folhas penderam, amarelas e doentes. A ameaça de incêndios florestais pairava como um abutre. Foi nesse período que a preocupação de Kyle se fixou em Parvati, a matriarca de uma manada de elefantes. Ele conhecia Parvati há mais de 30 anos. Ele a vira como uma jovem mãe, defendendo ferozmente seu primeiro filhote. E agora ela era uma avó enrugada, liderando sua família com uma sabedoria cansada. O poço de água que eles frequentavam ficava em uma área remota e rochosa. E Kael temia que o calor o tivesse transformado em pó. "É uma loucura, Kael", Rohan argumentou, sua voz cheia de genuína preocupação. "A temperatura está em 45 graus. O jipe pode quebrar. Você pode se desidratar em 1 hora. Deixe-nos ir. Usaremos o drone." Kael colocou uma mão no ombro de Rohan. "Eu apreciei sua preocupação, meu filho, mas Parvati e eu temos um velho entendimento. Eu preciso ir. Meus olhos precisam ver." Sua teimosia era uma força da natureza em si. Priya olhou para ele, seus olhos suplicando, mas ela sabia que era inútil. Ela apenas se certificou de que ele tinha vários galões de água e o fez prometer que ligaria no rádio assim que chegasse. A viagem foi um pesadelo febril. O jipe parecia um forno sobre rodas. O ar que entrava pela janela era um bafo quente que queimava os pulmões. A selva, geralmente um concerto de vida, estava assustadoramente quieta. Era um mundo suspenso, ofegante. Kael sentia seu coração martelando contra as costelas, um ritmo irregular que competia com o barulho do motor. Ele começou a se sentir tonto, as bordas de sua visão escurecendo. Memórias começaram a borbulhar em sua mente, misturando-se com a realidade cintilante de calor. O rosto de seu pai, o brilho dos olhos da tigresa, o toque da pele do filhote de pantera. Quando ele finalmente chegou, a visão confirmou seus piores medos. O poço era uma cicatriz de lama seca e rachada. Não havia sinal de Parvati ou sua família. O desespero o atingiu, uma dor mais aguda do que o próprio calor. Ele saiu do jipe, suas pernas instáveis. Caminhou até a beira da depressão, o sol batendo impiedosamente em sua cabeça. E então o mundo se inclinou. A pressão em seu peito, que fora um incômodo por meses, explodiu em uma agonia esmagadora. Ele caiu de joelhos. O ar não vinha. O som da selva se transformou em um zumbido baixo e distante. Ele olhou para o céu, uma tela branca e ofuscante. Não houve pânico. Em seus momentos finais, Kael sentiu uma estranha paz, uma sensação de dissolução. Seu corpo estava retornando à terra que ele servira, seu último suspiro se misturando com o sopro quente e imóvel da selva. Ele era finalmente um com seu lar. A ausência do chamado de rádio de Kael foi o primeiro alarme. A preocupação de Priya, uma brasa ardente durante todo o dia, transformou-se em um incêndio de pânico. Ela e Rohan não esperaram por ordens. Pegaram o jipe mais rápido e correram. Pela trilha que Kael havia tomado,
seus corações martelando em um ritmo de medo. A cena que encontraram foi uma pintura de tragédia silenciosa. O velho jipe estacionado sob o sol inclemente e, a poucos metros de distância, o corpo de Kyle caído ao lado do poço seco como um soldado que tombou em seu posto. A dor que atingiu Rohan foi visceral. Era uma mistura de choque, tristeza e uma culpa irracional e avassaladora por tê-lo deixado ir. Priya ajoelhou-se ao lado de seu mentor e um soluço escapou de seus lábios, o primeiro som a quebrar o silêncio opressor daquele lugar. A notícia da morte de Kyle se espalhou pelo parque e pelas aldeias vizinhas não como uma onda, mas como uma mudança na própria atmosfera. O ar ficou mais pesado, o riso se tornou mais raro. A selva parecia ter prendido a respiração em luto por seu mais devotado filho. No posto dos guardas florestais, o silêncio era uma entidade física. Homens e mulheres que enfrentavam tigres e caçadores sem piscar, agora se sentavam com os ombros caídos, os olhos perdidos no vazio. Kyle não era apenas um colega ou um mentor. Ele era a bússola moral, a alma daquele lugar. Priya, com uma força que não sabia possuir, assumiu a organização. Era sua maneira de lidar com a dor, focando nos detalhes logísticos para evitar que a onda de luto a afogasse. A cerimônia funerária foi marcada para a manhã seguinte em uma clareira sagrada com vista para o rio, um lugar onde Kyle gostava de observar as águias pesqueiras. Seria uma cerimônia hindu tradicional, mas com a presença de toda a comunidade do parque, uma fusão de ritos ancestrais e luto contemporâneo. Ao amanhecer, uma multidão silenciosa se reuniu. O corpo de Kyle, envolto em linho branco e adornado com guirlandas de malmequeres, repousava sobre uma pira de madeira de sândalo e manga. O aroma doce e resinoso da madeira enchia o ar. O sacerdote iniciou os cânticos, suas palavras em sânscrito ecoando pela clareira, falando da transitoriedade do corpo e da jornada eterna da alma. Foi quando a pira foi acesa, as chamas alaranjadas, subindo para o céu da manhã, que a selva interveio. Primeiro, os pássaros se calaram. Depois, os macacos que tagarelavam nas árvores distantes emudeceram. Um silêncio neestéstvene desceu sobre a clareira, tão profundo que todos podiam ouvir o crepitar do fogo e a batida de seus próprios corações. Então, da parede de vegetação, onde a luz e a sombra se entrelaçavam, uma forma se destacou. Era uma ruptura na tapeçaria da floresta, uma escuridão que se movia com uma fluidez líquida. Shaya emergiu. Ela não era uma aparição. Era uma presença inegável e poderosa. O fogo dançava em sua pelagem Dezeviche, fazendo aparecer um ser forjado em obsidiana e chamas. A multidão prendeu a respiração coletivamente. O medo era palpável, uma onda de choque de adrenalina primitiva. Homens recuaram, empurrando suas famílias para trás. Mas a pantera não lhes deu atenção. Seus olhos de âmbar derretido estavam fixos na pira ardente. Com uma graça que desafiava seu poder, ela caminhou para o centro da clareira. Cada passo era deliberado, silencioso. Ela parou a uma distância segura do fogo, seu corpo um arco de tensão e luto. A multidão, vendo que a fera não representava uma ameaça, observava, hipnotizada. O medo começou a se transformar em algo mais profundo, mais complexo, um espanto reverente. Rohan, de pé ao lado de Priya, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Toda a sua lógica, seus dados e sua ciência se desintegraram diante daquela cena. Aquilo era a verdade. Aquilo era a linguagem que Kyle tentara lhe ensinar. Chaya deitou-se, as patas dianteiras cruzadas, em uma pose de vigília régia. Ela ficou ali, imóvel como uma estátua de basalto, enquanto o corpo de seu salvador era consumido pelo fogo sagrado, devolvido aos elementos.
Ela era a representante silenciosa de todo o mundo selvagem, prestando sua última homenagem. Sua presença era uma declaração mais poderosa do que qualquer elogio humano. Dizia que a vida de Kyle importava, que suas ações haviam ecoado no coração da selva, que uma dívida de honra estava sendo paga. Quando as chamas se transformaram em brasas e a cerimônia chegou ao fim, Chaya se levantou. Ela olhou para a multidão, não com desafio, mas com uma calma soberana. Então virou-se para os restos da pira e um som emanou de seu peito. Um lamento baixo e gutural, uma vibração de dor que parecia vir das próprias entranhas da terra. Era um Requiem. Então, tão silenciosamente quanto chegou, ela se virou e se dissolveu de volta na floresta, uma sombra retornando à sombra. Naquele dia, uma lenda não morreu. Ela se tornou imortal. Kael, o homem, partira, mas seu espírito havia se fundido com o de Nagar-Holi. E Chaya, a pantera que ele salvara, tornou-se a guardiã de sua memória, a prova viva e silenciosa de que os atos de compaixão criam ecos que nem mesmo a morte pode silenciar. A selva tinha seu guardião de volta, não na carne, mas como uma história a ser contada para sempre, um sussurro eterno no sopro da selva. Se esta história tocou sua alma e o lembrou da incrível conexão que podemos compartilhar com o mundo natural, então nossa missão no Alma Animal foi cumprida. Mostre seu apoio para que possamos continuar trazendo essas narrativas poderosas. Comente abaixo o que você sentiu ao testemunhar a lealdade de Chaya. Curta se o legado de Kael te inspirou. E o mais importante, inscreva-se no canal e junte-se à nossa comunidade de amantes da vida selvagem. Até a próxima história.